Amado, seja bem-vindo, amada, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 30 de outubro e o ano é 2023. Já estamos finalizando, acabando mais um ano. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 27, o capítulo 27 do livro de Levítico. Que livro sensacional, que livro extraordinário para que você possa adquirir, para que você possa adquirir sabedoria, conhecimento e entendimento de todas as coisas. Em especial o capítulo 26, que foi brabo mesmo. Um capítulo assim para explodir, para estourar a sua mente mesmo. O que Deus faz por você, o que Deus é capaz de fazer para quem segue os seus princípios, para quem segue os seus estatutos e obedece aos seus mandamentos. Deus já provisionou tudo, Deus já fez tudo, Deus já criou tudo para você, especialmente para você. Mas será que você acredita nisso? É claro que não, ninguém acredita nisso. São poucas as pessoas nesse mundo que acreditam que Deus já criou tudo para elas. Então são pouquíssimas as pessoas que acreditam nisso. Então o capítulo 26 deste livro expandiu a minha mente assim de uma maneira que eu fiquei embasbacado. Eu que já tenho uma certa bagagem, uma certa experiência, uma certa vivência, uma idade até já um pouco avançada, eu fiquei bobo, fiquei entusiasmado, fiquei de boca aberta com o poder do capítulo 26. Mas bora lá, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 27, vamos ler e comentar o capítulo 27. E antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, você não tem que pagar nada, basta você apertar o botãozinho ali ó, de inscrever-se, seja no seu celular, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se isso for muito trabalho para você, ó, like, o seu gostei aí, ó, aquele positivinho, aquele positivo ali para nós, ó, like, deixa o seu like aí que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material para muitas pessoas, para mais e mais pessoas, e o nosso objetivo é sempre atingir o coração, a mente, a alma das pessoas com paz espiritual, com alegria, com motivação, com vida plena para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Então vamos começar a nossa leitura e para isso aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e aqui você encontra todas as respostas para você ter o melhor dessa terra, para você ter vida plena, com muita saúde, muita alegria, que você tenha tudo de bom nesse mundão de meu Deus, perfeito? Então vamos abrir aqui o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, lembrando sempre que a Bíblia ela é formada por 66 livros e 1189 capítulos, e o nosso objetivo é estar lendo todos os livros e todos os capítulos e comentando todos os versículos aqui para você. E se você quiser obter o conhecimento, quiser assistir aos demais vídeos da série Levítico, que eu recomendo muito, eu fiquei impressionado com esse livro, eu fiquei besta com esse livro. Então, se você quiser ter uma vida plena, se você quiser aprender em como ter uma vida plena, leia o livro de Levítico, em especial o capítulo 26, nos seus versículos 31, 32, 33 e 34.
que você vai entender o que é verdadeiramente a vontade de Deus para você. Se você lê este trecho da Bíblia e você ainda tiver dúvida do que Deus é capaz de fazer por você, meu amigo, então não tem muito o que fazer por você não. Porque é coisa louca, é uma coisa assim que é de chocar mesmo, de deixar a gente arrepiado com o que Deus é capaz de fazer por você. Então, se você quiser assistir aos vídeos, quiser obter esse conhecimento, aí no nosso canal você vai encontrar a série Levítico, ou seja, a playlist Levítico, e basta você acessar essa playlist e você vai poder assistir todos os vídeos dessa série que eu recomendo muito. É um livro assim excepcional. E eu achava que o Provérbios era o bambambam dos bambambãs e verdadeiramente em termos de sabedoria, Provérbios é excelente. Mas em termos do que Deus é capaz de fazer por você, eu digo para eu te oriento e te indico você assistir, aliás, você lê o livro de Levítico, do começo ao fim, né, do capítulo 1 até o capítulo 27, que é o que nós vamos fazer a leitura hoje. Vamos ler e comentar o capítulo 27, que é o último capítulo aqui do livro de Levítico. Levítico, para quem não sabe ainda, é um termo utilizado em referência à tribo de Levi, os levitas, né, que Levi era um dos filhos de Jacó, filho de Israel, porque Jacó teve seu nome mudado por Deus de Jacó para Israel, e aí Jacó ele teve 12 filhos homens que formaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, e Levi, ele era filho de Israel, ou seja, de Jacó Lia, a primeira esposa de Jacó, a primeira esposa de Israel, com quem Jacó teve o filho chamado Levi. Então, Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. Então, Diná era filho de Jacó com Lia e Levi era filho de Jacó também com Lia. Então, eu recomendo muito porque a vontade de Deus ali com os levitas, né, que os levitas foram os primeiros sacerdotes do tabernáculo de Deus, do tabernáculo de Deus. Então a função, o trabalho dos levitas era exatamente a conservação do tabernáculo do Senhor, ou seja, cuidar, fazer a manutenção, conservar e construir também o tabernáculo de Deus. Então, o primeiro sumo sacerdote, aliás, os primeiros sacerdotes do povo de Israel foram exatamente os levitas. E seu primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés. Então, o primeiro sumo sacerdote foi Arão e os demais sacerdotes eram os filhos de Arão. Então, a única função que o povo lá, que os levitas tinham, era de cuidar ali do tabernáculo do Senhor e transmitir a palavra de Deus, transmitir as ordens de Deus, as leis de Deus, as ordenanças de Deus para todo aquele povo de Israel, que era muita gente, não era pouca gente, as ordens e as leis de Deus para que aquele povo, pois a vontade de Deus com aquele povo, o povo de Israel, era exatamente transformar aquele povo num povo santo, um povo santíssimo, um povo puro, um povo purificado, que não devia se contaminar nem se misturar com os outros povos existentes naquela época. Então esta era a função principal dos levitas, levar a palavra de Deus para o povo de Israel. Porque imagina aquela quantidade de gente vivendo ali no meio de um deserto, sem lei, sem ordem, cada um querendo fazer o que bem entende, cada um querendo interpretar a vida da sua maneira, sem lei, sem ordem, sem nada. Então foi um trabalho muito duro aqui para Moisés e também para os levitas procurar levar a palavra de Deus para o povo de Israel. Então,
Bora lá, vamos começar a nossa leitura, a leitura do capítulo 27, o último capítulo aqui do livro Levítico, escrito por Moisés, como eu já disse, é o terceiro livro da Bíblia, também o terceiro livro escrito por Moisés, e no capítulo 27, versículo 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, então sempre aqui você vai encontrar esta expressão, e o Senhor falou a Moisés, e o Senhor falou a Moisés, e o Senhor falou a Moisés e Arão, e o Senhor falou a Moisés, porque sempre era Moisés que levava, porque o povo de Israel não aguentava, não tinha coragem de ouvir as leis de Deus, né? Ouvir as leis de Deus naturalmente. Então eles precisavam sempre de um intérprete, sempre precisava de um atravessador, de uma terceira pessoa que era para que Deus falasse com Moisés e Moisés transmitisse as ordenanças de Deus para aquele povo, que aquele povo temia demais a Deus. Era um povo temente a Deus, mas ao mesmo tempo era um povo muito revoltado, era um povo muito desobediente, um povo que na verdade não queria estar passando por toda aquela pindaíba, toda aquela sofrência de ter que atravessar um deserto, né? Para chegar à terra prometida. Muitos deles queriam o quê? Voltar. Era Deus falando, olha, eu estou dando a liberdade, estou tirando vocês da escravidão. São mais de 430 anos de escravidão aí, então bora, vamos viver uma nova vida. Mas eles queriam voltar para a zona de conforto, mesmo sendo eles escravos numa terra estranha, eles queriam voltar para a zona de conforto, porque lá na zona de conforto, mesmo sendo escravo, eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham carne para comer, então muitos deles reclamavam, que achavam que a vida lá atrás, mesmo na escravidão, era uma vida boa, era uma zona de conforto que servia para eles. Então imagine você controlar, você cuidar de tanta gente. Então era um trabalho muito duro, muito pesado para Moisés. Imagine só. Então bora lá. Versículo 2: Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. Então, quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por sua avaliação. Versículo 3: E a tua avaliação será de um homem da idade de 20 anos até os 60 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Versículo 4. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Versículo 5. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Versículo 6. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Maravilha! Ei, palavra de Deus! Versículo 7. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Versículo 8. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme a habilidade que prometeu o sacerdote o avaliará. Versículo 9. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Então tudo que um homem der ao Senhor será um produto, será um objeto santo. Versículo 10. Ele não a alterará, nem a trocará bom por mal, ou mal por bom. Mas se ele trocar animal por animal, tanto que for trocado como aquele porque se trocou serão santos. Versículo 11. E se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. Versículo 12. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau,
conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Então o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mal, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. O sacerdote avaliou, então assim será. Versículo 13: porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte além da tua avaliação. Então, se por alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte além da tua avaliação. Versículo 14: e quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então, quando o homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Então, se algum homem pedir para o sacerdote avaliar a sua casa, então assim será, seja boa ou seja má a avaliação, assim será. Versículo 15: e se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e será dele. Então 20% era daquele que fez a avaliação, a quinta parte. Versículo 16: e se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Versículo 17: se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Então, se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Versículo 18: mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua estimativa. Versículo 29: e se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa, e lhe será assegurada a quinta parte, ou seja, os 20% da estimativa lhe será assegurado. Versículo 20: e se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, então não será mais resgatado. Então, se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Então, aquele campo não será mais resgatado. Versículo 22: e se um homem santificar o Senhor, ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão. Versículo 23: então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia como coisa santa ao Senhor. Versículo 24: no ano do jubileu o campo retornará àquele de quem foi comprado. Então, no ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, àquele a quem a terra pertencia. Então, no ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia. Então, no ano do jubileu, a terra retornaria para aquele seu antigo proprietário, a quem pertencia a terra. Versículo 25: e toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário de 20 geras, será o ciclo. Versículo 26: somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. Seja boi ou seja ovelha, aquele o primogênito, não poderá ser santificado, porque ele já é do Senhor. Nenhum homem poderá santificar aquele, porque ele já é do Senhor. Versículo 27: e se for um animal impuro, então ele o resgatará.
ou resgatará de acordo com a tua avaliação e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Versículo 28, versículo 28, todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor, de tudo o que ele tem, tanto de homem como de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá, ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Versículo 29. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. Então, nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. Versículo 30, e todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, de todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Versículo 31. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Versículo 32. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Então, e acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Versículo 33. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará, e se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Versículo 34, último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, último versículo aqui também do nosso livro Levítico. Que prazer foi ler e comentar este lindo livro, este livro excepcional que traz muitos sinais de riqueza, muita sabedoria para você entender exatamente como Deus quer que você proceda, porque o objetivo de Deus aqui com os levitas, era exatamente que este povo, que esta tribo, a tribo de Levi, levasse a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus, os estatutos de Deus e os mandamentos de Deus, ou seja, todas as leis e ordenanças de como você deve se comportar a todo momento da sua vida, como você deve proceder em cada situação da sua vida, você vai encontrar aqui neste livro, que é um livro assim que chocou a minha mente, chocou a minha cabeça grandemente. Que prazer foi poder levar este conhecimento e esta sabedoria para vocês, e como eu aprendi com esse livro aqui, que puxa vida, o que Deus é capaz de fazer por você a partir do momento que você cumpra princípios de conduta, de como se comportar, de como viver, de como conviver na sua vida. Coisas que vão fazer você crescer muito na sua vida. Princípios simples, coisas simples que trazem muita relevância para a sua vida. Então foi um prazer assim muito grande obter esse conhecimento aqui junto com vocês. Que prazer que foi adquirir essa sabedoria. Eu fiquei chocado mesmo com o capítulo 26, que se você conseguir praticar o que está naquele capítulo ali, você vai arrebentar. Não tem como. Se você conseguir ali o que o homem está falando ali, que é capaz de fazer por você, é coisa chocante. E o que pode acontecer com você também, caso contrário, né? O que vai acontecer com a sua vida também é você não dando atenção, você não seguindo os princípios que Deus manda para você.
é assim, coisa assim de impressionar, de você ficar arrepiado. Se você realmente for uma pessoa séria, se você leva a sua vida a sério e você quer ter resultados na sua vida, olha, eu indico muitíssimo você ler esse livro e reler, e ler e reler infinitamente por toda a sua vida, porque é chocante, chocante mesmo. Então vamos lá. Versículo 34, último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no monte Sinai. Então você pode observar aqui que no último capítulo aqui nós falamos muito sobre o dízimo, né? Sobre as doações, sobre as ofertas, né? Que você dá ao Senhor. Ao Senhor. Mas é claro que você não está dando ao Senhor figurativamente. Perfeito? Não é Deus. Deus não precisa de nada, tudo já é dele. Aqui até nossa vida aqui é alugada, nós pagamos o aluguel, nós temos aqui começo, meio e fim de nossas vidas. A gente não sabe quando a gente veio, nem quando a gente vai. A gente não sabe quando a gente vem, nem quando a gente vai. Então, nem nossa vida é nossa, na verdade. Então, qual que é o significado de dízimo? De você fazer doação, de você fazer ofertas para Deus? Figurativamente, é para Deus, claro. Mas não é para Deus. Porque o sentido disso, de você doar, de você fazer doações, até mesmo um dízimo, que o dízimo na verdade seria 10% da sua renda líquida, claro, você não vai dar 10% da sua renda bruta, porque aí não seria 10%, mas de repente você vai dar para uma igreja, você vai dar para uma obra assistencial, você vai dar para uma ONG, ou sei lá, ou para um morador de rua, ou sei lá, como você queira fazer isso, não importa. Porque o sentido desse, olha a força, o sinal de riqueza que é este, porque o sentido de quem dá é mais feliz do que quem recebe. Porque a energia de quem dá é uma energia de prosperidade, é uma energia de abundância, ou seja, eu tenho para mim e tenho também para ajudar o próximo. Não importa. Ah, mas vamos supor que você dê seu dízimo lá na sua igreja e seu pastor esteja enriquecendo com aquele dízimo e não sei o que de cá, não sei o que de lá. Não interessa. Você tem que fazer a sua parte. Se você for ficar preocupado com o que as outras pessoas vão fazer com aquele valor, com aquele dinheiro que você está dando, então isso não é de seu coração. Então você não é uma pessoa próspera. Você não é uma pessoa abundante. Você não é uma pessoa que tem uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de vida plena. Porque quem dá de coração não quer saber o que a outra pessoa vai fazer. Você está fazendo sua parte, fez, pronto, acabou, já era. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Presta atenção, você não está dando nada para ninguém, você está dando para você mesmo. Que quanto mais você faz as coisas naturalmente, quanto mais você dá, faz doações, ajuda as outras pessoas, naturalmente mais você prospera. Então não se preocupe, o que o seu pastor vai fazer não é problema seu, é problema dele com Deus, ele que vai lá resolver com Deus. Não se preocupe com isso, faça a sua parte. Porque se você se preocupar, então você não está agindo naturalmente. Você não está agindo de coração, você está tentando fazer um negócio, você tá aqui lendo, você está ouvindo o que eu estou falando, aí você adquire esse conhecimento, então, legal, bacana. Então agora, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não funciona assim. Então, se você fica preocupado com o que vai acontecer com o seu dinheiro que você doou, então você é uma pessoa escassa. Você está passando para Deus, para o universo, ou para a natureza, ou para Buda, ou para lá, ou sei lá para quem você pense. Perfeito? Então você está passando um sinal de escassez, de precisão. A sua energia, a sua vibração, né, é do que? De escassez, necessidade, precisão. Então o que volta para você? Mais escassez, mais necessidade, mais precisão. Agora quando você faz a coisa de coração e você não se importa com o resultado, então aí sim.
Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Você jamais vai poder fazer negócio com Deus. Não se faz negócio com Deus. Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus de bondade. Então, a sua bondade vai te trazer mais resultados. A sua generosidade vai te trazer mais resultados. Então, o que acontece? Se a sua vibração, se a sua energia, se o seu sentimento é um sentimento de prosperidade, de abundância, ou seja, tem para mim e eu dou para os outros. E quanto mais eu tenho, mais eu dou para os outros. E quanto mais eu tenho e mais eu dou para os outros, e mais eu recebo. Eu tenho, eu dou, eu recebo. Eu tenho, eu dou e eu recebo. E é um ciclo, e é um círculo. Ou seja, Deus vai se alegrar tanto com você que ele vai falar o seguinte: porra, velho, quanto mais eu dou para esse cara, mais esse cara ajuda as pessoas. Quanto mais eu dou, então eu vou mandar mais, porque, eu tô mandando e ele tá distribuindo. Eu tô mandando, ele tá distribuindo. Eu tô mandando, ele tá distribuindo. Aquele outro ali não. Eu mando ali para ele, ele segura. Eu mando, ele segura. Eu mando, ele segura. Então eu vou começar a tirar. Eu vou começar a tirar dele. Tá escrito. Tá escrito aqui. Tá tudo aqui. Levítico. Eu vou começar a tirar dele. Por quê? Porque ele não ajuda ninguém, ele só quer para ele. Ele só quer para ele. Então o que é? O dízimo, a doação, a oferta e sei lá, tem vários outros termos aí, é um sinal de prosperidade. É uma vibração de riqueza. É uma energia de riqueza, é um sentimento de riqueza. Então quanto mais você dá, mais você recebe. Então, amado, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o último capítulo aqui do livro de Levítico, que eu fiquei chocado, eu fiquei impressionado, eu fiquei arrepiado com o poder que tem esse livro. Verdadeiramente recomendo, é um dos livros que eu recomendo para você ler e reler infinitamente para a sua vida. Eu vou fazer isso com certeza. Então fizemos a leitura e também comentamos o livro de Levítico, aliás, o capítulo 27 do livro de Levítico, o último capítulo aqui do nosso livro. E para você que nos acompanhou aí, que assistiu esse vídeo por 1 minuto, que Deus abençoe sua vida grandemente, grandemente. Estamos finalizando mais um ano de muita glória, muita riqueza, muita sabedoria, um ano de vitória, que eu tive a maior vitória da minha vida, como eu sou vencedor, como eu sou ganhador, eu nem imaginava que podia ser tão vitorioso. Então, para você que nos acompanhou por 1 minuto, meu muito obrigado. E para você que ficou até o final, que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê muita prosperidade, muita riqueza, vida plena, muita saúde, muita alegria, tudo de bom que você merece. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, você não tem que pagar nada. Basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo. E se for muito trabalho para você, então deixa o like, só a mãozinha ali de positivo, perfeito? Deixa seu like aí, o seu gostei, que agindo assim você já vai estar nos ajudando e muito aqui no desenvolvimento do nosso canal, de levar sabedoria, riqueza, paz espiritual e vida plena para as pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!